Ei, gente, tudo bem? Vamos falar de espiritualidade. O que é a espiritualidade? Como funciona? Para que serve? Eu estou com um livro aqui muito interessante, Pinceladas e Vislumbres, Mergulho em Ensinamentos Espirituais, da terapeuta Patrícia Guimarães Andrade. Um livro delicioso. E aí, ela fala tanto, ela conta tanto, né? Mas uma pergunta logo no princípio: o que realmente viemos fazer aqui neste mundo? Comer, dormir, casar, trabalhar, ter filhos, procurar felicidade? A melhor resposta, dizem os mestres, é evoluir. Evoluir é palavra de origem latina. Diz respeito ao ato de desenrolar, de abrir. Como evoluir então? Abrir-me, desenrolar-me e assim descobrir-me. A gente nasce com uma curva biológica e uma curva espiritual. Então você imagina que a gente vai crescendo, né? A gente nasce incapaz, vamos dizer assim, um bebê, né? Que depende de tudo e de todos, enfim, dos pais. E aí a gente vai crescendo biologicamente, as nossas células, tudo, o nosso corpo que era de um bebê se torna adulto e tudo mais, e a gente cresce. Mas também a gente cresce nessa curva espiritual que a gente tem. Então você imagina bem, só que chega no momento em que a nossa curva biológica, e a ciência já coloca isso, ela começa a descender. E o que a gente tem que fazer é que a nossa curva espiritual, ela continue ascendendo. Se não fosse a parte espiritual, é que conduz o nosso corpo. A parte espiritual revigora. Mas é impressionante. Eu peço, eu sou devota, né, de Nossa Senhora, eu não escondo isso. Eu peço, na memória eu sinto uma paz. Porque depois que a gente começa a entender que você busca, a velhice está buscando cada vez mais, o descanso, a felicidade, a alegria, a paz, então você leva tudo mais espiritualmente. Era Luizinha, eu era da Cruzada Eucarística. Luizinha, a gente ia visitar um pobre, dava assistência àquela pobre. Tudo que ela precisasse e tal. Depois eu entrei para Filha de Maria, gostava muito. Quando eu me casei, quando os meninos estavam já indo para a adolescência, eu entrei para o movimento familiar cristão. É um movimento a nível mundial. Uhum. E eu participei muito, eu participei 33 anos. A curva espiritual cresce, né? E ela compensa a curva biológica que desce, né? E isso é maravilhoso. Por isso que é tão importante a gente se autoconhecer. Agora, acredite, não é passando a mão na sua cabeça que você vai conseguir fazer isso. Não vai. É você se reconhecendo realmente naqueles equívocos. E aqui eu falo que não é você se autoflagelar não, tá? Porque aqui tem que ter amor. Entender que você está num processo de reconhecimento desse ser espiritual que você é. Então o que você tem que fazer é se melhorar todos os dias. É um trabalho que cada vez que a gente acorda de manhã, a gente se propõe a fazer. Como outro qualquer. Isso eu acho muito interessante porque a gente começa a se auto-observar, né? E viver o aqui, o agora. Porque eu tô me olhando o tempo todo, agora. Como é que eu tô agindo? O que eu tô fazendo? Tá falando de uma coisa que me veio claramente uma fórmula, sabe? Meio matemática. O que é o discernimento? O discernimento é observação mais memória. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar. Você já reparou que a gente não observa? A gente liga o automático e nem vê. Às vezes a gente sai para fazer uma caminhada, não vê o IP amarelo que tá, tipo, deslumbrante.
Ou às vezes até vê, mas não vê uma pequena flor, às vezes, que tá linda, maravilhosa. Então, a gente compreender que a gente precisa observar pequenas coisas. Isso não é análise, tá? Não é análise. É criar aquela coisa de que, como diz o instrutor, que ele falava assim, os alunos chegavam, ele sempre mudava coisas de lugar, assim. E aí, ele observava que ninguém observava aquilo. Até que um dia chegou um discípulo e falou para ele: mestre, você trocou aquela pote de lugar? Eu falei: ah, que bom, estava percebendo se vocês não ficaram cegos. Porque a gente tem uma cegueira natural e a gente precisa abrir os olhos. Por isso que esse passo de se observar primeiro, para depois mudar, que é essa coisa de você ter o comprometimento com você, não é compromisso, que você vai no cartório assinar, é um comprometimento com você, de querer ser uma pessoa melhor. E aí, quando você vê, você está mudando. E quando você vê, você olha para trás e fala: ah, gente, há um ano eu fazia desse jeito e agora eu não estou fazendo mais. E as pessoas olham e falam assim: nossa, Roberta, mas você está diferente. E o que acontece? Vira e fala assim: mas você fez plástica? Mas você fez isso ou aquilo? Né? E na verdade o que mudou foi a sua energia, a sua vibração. Quanto mais as coisas são boas, a vibração é cada vez maior, ela é rápida. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Né? O ambiente fica diferente, a sua relação com as pessoas. Porque veja bem, a gente só cresce através das relações. É aqui, no dia a dia. Ó o passarinho. O que é o mais importante na vida, na sua opinião? Aí eu acho que é a fé e a esperança, porque quem deixa a esperança acabar, eu acho que há uma derrota aí na vida, né? Então viva a esperança, né? E a fé, né? E a fé. Deus, para mim, é uma luz que resplandece e deixa centelhas em cada um de nós. Não esse Deus barbudo de igreja, virou mármore, virou estátua, virou foto, não esse, mas esse Deus que tem uma centelha dele em cada um de nós, que nos diz: faça a sua parte, né? Você tem esse Deus aí em você? Tenho. Eu acho que nós evoluímos mais tecnologicamente do que espiritualmente. Então, tem que acabar essa coisa de ser tão distante e a gente juntar essas duas coisas. A necessidade faz a gente procurar mais Deus, foi isso que nós fizemos também. Todos os dias passamos a rezar o terço, coisa que a gente nunca fez. Aí até hoje nós continuamos rezando o terço, a missa era pela televisão mesmo, então mudou muita coisinha assim que a gente não dava tanto valor e que hoje a gente dá, exatamente pela pandemia. Eu tenho muito que agradecer por tudo que eu já passei e por tudo que eu tenho. Tenho filhos maravilhosos, tenho uma netinha maravilhosa. Eu sou feliz. Ah, isso aí. Sou Eu feliz. acho que espiritualidade, até ter a possibilidade de acompanhar o crescimento da netinha, Nossa, é uma forma de felicidade. espiritualidade. Eu, quando falo da minha netinha de 2 anos, para mim é a coisa... Eu me sinto feliz demais de ter essa netinha. Bom É demais. vida, é vida. Eu sou católico, mas não sou praticante. Nós não somos praticantes. Mas eu não saio de casa e nem vou dormir sem abrir a Bíblia que eu tenho e ler um salmo. Isso é sagrado. Então eu leio o salmo e agradeço também, que hoje eu só tenho para agradecer. A fé é isso, é esse acessar, esse restabelecer esse elo com o sagrado. Por isso que não tem nada que ver, a meu ver, com dogmas ou com igrejas. Uhum. Não é acreditar, é acessar, é restabelecer algo que é você mesmo, esse sagrado que você é. Eu não sou religioso, mas eu guardo uma coisinha que eu aprendi com a minha mãe. Eu não saio, eu não ponho o pé na rua sem antes dizer assim: Maria, passa na frente. Cada um vai buscar a sua forma de viver a sua espiritualidade e a sua fé. Cada um.
Às vezes eu vejo o templo de uma mulher, por exemplo, que passa uma situação difícil, de abuso num relacionamento, por exemplo, ela consegue fazer o templo dela na metade da cama de casal. Como assim? Faz o templo dela, ela faz aquele encontro, ela se sente bem ali na metade da cama dela. Então, independe desse espaço. Porque, digamos, se você está viajando de avião, faça esse encontro ali. Se está andando de ônibus, faça ali. Outro dia eu estava falando, você vai caminhar, faça esse encontro ali. Cada dia você se fortifica mais, porque você descobre isso que você nem sabia que sabia. E aí, tipo assim, sabe aquela coisa? Gotcha, eureka. Sabe como que é? E aí você faz esse comprometimento, como renovar votos. Eu acho tão incrível hoje, porque as pessoas estão muito nisso, né? Casamentos, as pessoas vão renovando 1 ano, 2 anos, 2 anos, 3, 4, enfim. Mas eu falo, por que a gente não renova esses votos com a gente mesmo? Isso é extremamente libertador. É maravilhoso. E isso é construído, né? A gente tem que querer. Tem que querer, tem que se olhar realmente como é, tem que mudar e aí você transmuta isso. Transformar que nem a lagarta que se transforma numa borboleta. Sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Você tem que mudar atitudes e comportamentos. E a gente consegue, né? Claro que consegue. Tem que querer, muito. Sim, no meu livro eu coloco isso, eu faço essa pergunta. Você quer realmente? O primeiro passo é esse. Né? O passo 0, vamos dizer assim, você quer? Você quer realmente isso? Você quer ampliar a sua vida, conhecer novos horizontes? Porque esses novos horizontes é que vão dar pra gente, a gente voltar agora na nossa idade, né? E descobrir o quanto é libertador a gente poder ser o que a gente é, sem aparência. Eu, por exemplo, eu sempre falei para meus filhos que eu não ia pintar cabelo. E eu puxei meu pai, né? Então, assim, eu tenho pouco cabelo branco, assim, esse cabelo é meu mesmo, não é pintado. Uau! Mas você não tem nenhum fio de cabelo branco. Se eu tivesse, eu não ia pintar. Porque eu acho bonito. Eu acho bonito quando a gente consegue ser o que a gente é. Independente do que a sociedade exige da gente. Compreende? Então, isso traz para mim essa inteireza. Eu sou católica, apostólica, romana, praticante. Me faz falta, eu sinto falta. Então, eu sinto falta da Eucaristia, sinto falta de comungar. Então, eu deixei de ir à igreja quando fecharam as igrejas, quando ficou tudo fechado. Assim que abriu, eu fui. É o lugar que tem menos problema da gente pegar alguma coisa, porque tem distanciamento. Quer lugar pior do que supermercado? E aí a pessoa vai ao supermercado, vai a banco, e não vai à igreja porque pode pegar o vírus? Eu não concordo, de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que ter fé. As pessoas perguntam, puxa, mas você não parece a idade que tem? Qual que é o segredo? Eu falei, não é falta de problema, não é falta de preocupação. Eu acho que o que eu tenho de mais é alegria de viver e fé. Entendeu? Tem amor no coração. É mais difícil de envelhecer. Envelhecer... ter os cabelos brancos, como eu já tenho, que eu achei ótimo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, ter deixado o cabelo assim. E isso, se envelheceu, para as pessoas eu estou velha. Mas para mim eu não estou. Você quer viver até quantos anos? Acho que uns 120 tá bom, né? Assim, fazendo amor até os 110, escrevendo poesia até os 120. Tá bom. Tá bom. É.
As circunstâncias da vida no mundo, quaisquer que sejam, não podem impedir o progresso da vida espiritual, porque a realidade é bem definida. Somos espirituais. Se já o somos, então, resta-nos viver no mundo material como este ser que somos. Viver a espiritualidade depende de nós e não do meio em que nos encontramos. Tenha sempre um tempo para a sua espiritualidade, para meditar, para orar, para rezar, para fazer o bem para o outro, para fazer bem para você mesmo, para você mesma. Então, até a próxima e cuida de você, porque você merece.